Olá, clientes e investidores da XP Investimentos, uma boa tarde a todos. Vamos a mais um acompanhamento da nossa carteira Top Picks. Bem, como de praxe, falar um pouco como é que foi a semana passada. A semana ela foi marcada não pelo âmbito corporativo, nem pelo âmbito econômico, e sim pelo âmbito militar, uma vez que foi anunciada a morte do terrorista internacional Osama Bin Laden e acabou repercutindo no mercado financeiro, principalmente nas commodities. Né? O petróleo, que é conhecido como a commodity mãe, acabou acumulando uma desvalorização, puxando as demais commodities também, que tiveram uma semana bastante negativa. Já o mercado acionário, o mercado de ações, né, ele vinha tendo um início de semana positivo, mas acabou também não aguentando e terminando uma semana novamente em queda. Né? O mercado internacional, uma desvalorização leve, enquanto que aqui uma desvalorização mais forte, novamente corroborando a tese aí que o país está bastante descolado com o resto do mundo. Né? Em termos econômicos, falando um pouco sobre os Estados Unidos, a gente teve lá dados no mercado industrial e do mercado de construção, números positivos que animaram a economia, e o grande destaque da semana, norte-americano, e da semana, foi o dado, a criação de vagas, 250 mil vagas aproximadamente foram criadas nos Estados Unidos no mês de abril, número esse que animou bastante o mercado, mostrando aí uma forte pujança da economia norte-americana, mas que ainda assim não foi suficiente para que a bolsa local fechasse com uma forte valorização. Né? A gente teve na Europa o Banco Central Europeu mantendo a taxa de juros de 1,25%, em linha com o que o Fed já veio fazendo no mês passado, mantendo a taxa de juros inalterada também. E aqui no Brasil, o grande destaque foi na sexta-feira, o IPCA, o principal indicador de inflação utilizado no país, mostrou uma alta no mês de abril de 0,77%, o mercado esperava quase 1% de alta, então foi um dado positivo, mostrando aí menos pressão inflacionária do que se esperava, mas ainda assim 0,77% no mês foi um dado bastante forte, inclusive o país passou aí do teto da meta para o ano de 6,5%, então mostrando aí que de fato o país está bastante acelerado o seu ritmo de crescimento e vem pegando bastante a inflação. Né? Bem, falando agora um pouco sobre o desempenho da carteira na semana, como a gente pode observar no gráfico aqui ao lado, o Ibovespa acumulou 2,1% de desvalorização. Né? A gente teve dois ativos destaques de queda, que não confundam, os códigos são parecidos, né? CSAN3, que é a Cosan, e a CSNA3, que é a CSN, a Siderúrgica Nacional, ambos ativos aí na casa de praticamente 3% de desvalorização. Itaúsa, em linha com a carteira, né, 0,3% de queda, e os grandes destaques foram a Multiplan e a Brasil Telecom. A Brasil Telecom que estreou na semana passada na carteira, já fazendo uma estreia bastante interessante, 2,5% praticamente de alta, e Multiplan quase 3% de valorização. Né? Acho que todos os ativos não tiveram nenhum evento muito relevante na semana que fizessem corroborasse uma queda mais forte ou uma alta mais forte. Eu acho que vale destacar que é uma semana negativa para a Bolsa. Os dois ativos mais defensivos, digamos assim, na carteira foram quem de fato apresentaram a melhor performance, e na ponta oposta, os dois ativos um pouco mais agressivos da carteira foram justamente os ativos que tiveram uma performance bem inferior ao índice, como a gente pode observar aqui no nosso gráfico. Bem, para essa semana, a expectativa é que tenha muito mais indicadores do que foi na semana passada, né? Começando pelos Estados Unidos, que deve divulgar o PPI, que é o indicador de inflação. A expectativa é que haja uma redução da inflação, dado esse muito positivo para o mercado norte-americano, se confirmado. Porém, um grande destaque da semana vai ser divulgado amanhã na China, uma bateria de indicadores serão reportadas ao mercado. A nossa expectativa é que não tenha nenhum dado que chame muita atenção no mercado, para continuar mostrando um forte crescimento da economia e começando a controlar mais a inflação, que vinha chamando muita atenção no mercado chinês. Então, a priori, China não é o destaque, porém não vai chamar muita atenção. É um dado que é importante acompanhar. E aqui no Brasil, o grande destaque da semana fica por conta das vendas no varejo, dado esse que é extremamente importante acompanhar, uma vez que a gente tem uma série de empresas varejistas de capital aberto, então dado isso que mexe bastante com o Ibovespa, né, o principal índice do mercado acionário brasileiro. Falando agora um pouco sobre o que vai ser essa semana para o nosso portfólio, como a gente pode observar na tabela aqui ao lado, a gente optou por realizar apenas uma única mudança pontual, que foi a saída de Multiplan e a entrada da BR Properties, BRPR3. Quem não conhece a BR Properties é uma empresa do segmento de locação comercial. Ela tem bastante exposição a Rio, principalmente Rio e São Paulo, os dois maiores mercados consumidores do Brasil, e ela deverá experimentar no ano 2011 seu ano de todos os recordes, uma vez que a base é muito forte, né? Ela comprou muitos imóveis no final de 2010 e alguns já no início de 2011, e ela vai surfar em um indicador muito importante que foi o GPM do ano passado. Ela usa esse indicador para reajustar o aluguel, os seus contratos de aluguel,
E o ano de 2010 foi um ano muito forte de GPM, mais de 10% de alta. Então esse ano que ela vai começar a reajustar esses aluguéis com a alta de 2010. Então a gente tem uma expectativa muito altista para a BR Property, que é uma das poucas empresas, inclusive, ligadas ao Ibovespa, a Bolsa, na verdade, a BMF Ibovespa, que são beneficiadas para essa inflação que a gente viu forte em 2010 e também vem sendo forte no ano 2011. Tá? Então, além de BR Properties, a gente mantém posição em Itaúsa, CSN, Brasil Telecom e Cosan e agora BRPR3. Então é isso, esse é o nosso portfólio de 5 ações para a semana. Qualquer dúvida, você basta acessar o nosso relatório ou então contatar o seu assessor de investimentos. Desejo a todos uma boa tarde e bons investimentos.